Boa noite, meus amigos. Que a paz e a luz do Cristo esteja conosco, agora e sempre. Aproxima mais aqui. Pronto. Acho que melhorou, né? Opa. Ok. Bom, como já vimos o tema, Jesus no lar. Nós veremos como é isso. Como nós trazemos Jesus para o nosso lar, como podemos trazer Jesus para a nossa família, a importância da família, que o ensinamento começou com Cristo e hoje nós temos diversas obras complementares, né? Nos instruindo melhor ainda. Então, nós vamos atentar principalmente para a importância da família. Aí nós temos aqui palavras de Emmanuel, que diz: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Ou seja, é a base de tudo. Onde nós veremos a importância do que é a chamada família, né? E entendermos por que existe a família. Poderíamos ser assim, né? Nasceu e pronto. De vez em quando eu vejo umas curiosidades científicas e descobri que as formigas... Desculpa, gente. Descobri que as formigas, por exemplo, elas não têm pai. Quer dizer, elas têm pai, mas não conhecem o pai, porque o macho, ele é utilizado só para procriar, mas ele não reconhece os filhos. Depois ele abandona, ele não reconhece os filhos. Então, ou seja, não existe a paternidade, né, nas colônias de formigas e tudo. Eu achei isso uma coisa muito interessante, o que é a natureza, né? Cada uma feita de um jeito, cada um de uma maneira. Então, existe, talvez, né, isso cientificamente, que eu não me aprofundei, existe um porquê. Já diferente de nós, os humanos, diferente dos nossos, até dos nossos animais domésticos, mas os humanos, principalmente, né, porque somos os racionais. Então vamos, olha, é incontestável a escalada da violência que afeta a sociedade humana em nível mundial. Perplexa diante de diferentes formas de manifestação da violência, pais, pensadores, educadores e autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor. E realmente, agora principalmente com a virada, né? Com a evolução aí, aproximando, batendo mesmo com força nos nossos ouvidos, né? Batendo as portas, que precisamos acordar, porque já passou da hora da transformação do planeta para a evolução, né? Para um mundo melhor. E então é natural observarmos isso aqui, parece que aumenta, né? A violência, o desamor. Nós temos mais irmãos aqui encarnados, assim, com um instinto violento ainda bem forte. Todos eles estão nesse momento, né? Já vieram, talvez estivessem protelando, mas era o momento deles agora vir, né? Para poder se resolver. Se resolver mesmo, resolver o seu futuro, como ele quer, ser mais lento ou se um pouco acelerado. Então, esses irmãos que vêm lá, ainda daquelas escaladas violentas do passado, estão todos aqui entre nós. E é só observarmos. E cada país tem o seu cenário particular, em função dos autores e das causas. Mas, na essência, todas essas manifestações têm suas raízes na formação moral das criaturas. E é uma verdade, né? A educação é acima de tudo, a formação moral. Nós estamos falando sobre país, nas constituições, que garante segurança, né? A vida, né? Garante a saúde, garante a educação. Isso são os 3 deveres básicos mesmo que toda Constituição deve ter. E aí, a visão espírita da reencarnação. O espírita fala muito em reencarnação, mas não existe outro caminho para a nossa evolução. Isso aqui está na psicografia de 50 anos depois de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
Não resta a menor dúvida de que este cenário de conflitos guarda relação íntima com o adiantamento moral das pessoas que reencarnam em nosso planeta, né? Então, como eu disse antes, está na hora mesmo desses malvados aí todos, né, virem, como também os bons estão aqui no meio também, né, para fazer a diferença, para mostrar o caminho, que não é bem por aí. E ainda a vibração do nosso planeta é este, e por isso precisam todos passar por aqui. Ensina-nos a doutrina espírita que a reencarnação é uma lei natural, portanto divina, que nos aponta duas finalidades básicas para o reencarnado. É uma oportunidade concedida pela providência divina para a correção de erros do passado e uma forma de contribuir com o progresso da humanidade. E quem esteve aqui no estudo da semana passada viu bem a Severa, né, mostrando isso, que essa maravilha, né, como Deus é bondoso, que nos dá esta oportunidade, né, que Ele poderia só criar os espíritos, né, deixar por aí vagando e tudo, são centelhas mesmo, somos centelhas, deixar vagando, mas não, a oportunidade de evoluirmos, né, de crescermos, e é através da reencarnação. É dessa forma que a criatura pode acelerar a sua evolução, melhorando-se moralmente e ajudando os outros a se melhorarem. Ou seja, com a constante passagem que nós temos por aqui, nós vamos nos melhorando em cada uma delas, né? E vamos trazendo essa bagagem. E com isso nós vamos ajudando os nossos irmãos ainda atrasados nessa moral. Porque para aquele que já está um pouco adiantado, ele já é o exemplo, é o parâmetro para ajudar o irmão ainda atrasado na moral, que precisa ainda se despertar para isso. Nesse sentido, estamos convivendo com um número incalculável de espíritos encarnados, com os quais temos compromissos espirituais originários do relacionamento de existências anteriores. E, simultaneamente, convivemos com os espíritos desencarnados, com os quais nos relacionamos pelo pensamento, ou através das faculdades mediúnicas. São duas humanidades situadas em dimensões diferentes, mas que se penetram e se entrelaçam. Nós convivemos com os dois, né? Convivemos com os encarnados, né? Que aqui são os amigos da sociedade familiar, e o contato também com os desencarnados, tanto nas reuniões mediúnicas como na nossa vibração. Conforme vibramos, né, como o Chico Xavier dizia, diga-me o que tu pensas que eu direi com quem tu andas. Ele sempre dizia isso. Então, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com a sua vibração, que você vai saber qual tipo de companhia espiritual está tendo nesse momento, ou na maioria do tempo. Assim, criaturas pacíficas e violentas se mesclam na sociedade humana de tal forma que aquele que sabe mais ajude que menos conhece e compreende, para que se cumpra os desígnios de Deus. Sejamos uma família universal, unida pela lei do amor. E ele diz uma família universal, né? Mas ainda temos essa separação, por exemplo, assim, de pátria, né? Então, o americano, ele é patriota para eles, americanos, o brasileiro também, e assim vai. Ainda nos vemos dessa maneira, com essa diferença, né? Por isso, as guerras entre os povos ainda existem. Chegará um momento que todos nós teremos essa compreensão. Somos uma família universal, somos todos irmãos. Tanto aquele ainda que faz o mal, quanto o que faz o bem, somos todos irmãos e todos passando por essa experiência aqui na carne. Que, como a Severa disse semana passada, somos espírito numa experiência carnal, experiência física. A importância do lar, agora sim, né, gente? Na educação moral. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente, são oferecidas oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade e solidariedade. Enfim, os sentimentos derivados do amor. É a primeira escola que nós temos de aprender a amar o próximo, a tolerar, né? A nossa primeira oportunidade é no lar. É por isso que aqui mais à frente vai chamar a atenção para isso, para essas harmonias, de como nós vibramos no nosso lar, como é a nossa casa, nosso lar, nosso ambiente, com os familiares. Então, mais à frente vai chamar a atenção, é onde nós vamos entendendo como trazer Jesus para o lar.
Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva através das novas experiências no campo intelectual e moral. E para aqueles que já conhecem, para nós, por exemplo, que somos estudantes da doutrina espírita, até fica um pouco mais fácil de compreendermos e lutarmos para isso, né? Mas tem outros que não compreendem mesmo. Que, mesmo sendo religiosos ou não religiosos, não compreendem, não têm esse entendimento, e muitas das vezes fica mais difícil. Como eu também conheço famílias que não têm religiosidade nenhuma e são famílias extremamente harmônicas, se amam mesmo, de verdade, vieram, né, que eu fico observando, que eles vieram para se encontrar e viver essa harmonia. Por algum motivo talvez tenham falhado lá atrás, mas agora eles compreendem isso. E sem religiosidade nenhuma, sem conhecimento religioso. São bons por natureza. E conseguem ter essa harmonia no lar, né? Aquela paz, um pelo outro. Coerente com essa visão, nos diz Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases dos sentimentos e do caráter. Né? Essa é a psicografia de Chico Xavier, no Consolador, da questão 110, pela FEB. E a fundamentação doutrinária. Vários espíritos de escola se manifestaram sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. Entre eles podemos citar alguns aqui, que aí nós vamos entrar exatamente, né, no dito Jesus no lar. Comecemos por Emmanuel, que destaca a importância dessa prática nos lares quando afirma: o culto do Evangelho no lar não é uma invocação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. É muito forte, né, quando ele chama essa atenção desta maneira, para a gente refletir e compreender melhor, porque também muitas das vezes nós estamos na casa espírita, estamos estudando, estamos nos grupos de estudo e ouvimos falar isso: tem que fazer reunião no lar, tem que fazer o culto no lar, e não compreendemos muito bem. Mas aqui nós vamos poder esclarecer um pouco para aqueles que ainda têm um pouco de dúvida. E aí Bezerra de Menezes, por sua vez: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo de vários espíritos de escola que se manifestaram na fundamentação doutrinária. Família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. E André Luiz nos diz: os espíritas, e em particular os participantes dos grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar, pelo menos semanalmente. É aconselhável que se reúna com a família ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. E aí, Joana de Ângeles: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente, rota do amor, a sabedoria em tua casa. E ela prossegue, tá? E se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Ou seja, tudo começa no lar mesmo, né, gente? Para tudo. Na nossa educação moral, na nossa harmonia, na nossa paz, tudo começa no lar. E na segunda obra de Joana de Ângeles, porque ela citou em duas, ela fala aqui, olha: a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor inesgotável. Isso porque o lar é uma matriz geradora da comunidade ditosa sobre a qual repousam os sustentáculos da racionalidade progressistas. Acende o sol do Evangelho em casa, reúna-te com os teus para orar.
Os espíritas, em particular, os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar, pelo menos semanalmente. Aí, isso aqui eu já li lá atrás, né? Só repetir aqui, para dizer que era, para mostrar que era de Joana de Anjos, né? Pelo menos semanalmente, e é aconselhável que se reúnam com as famílias ou com alguns parentes capazes de entender a fundamentação doutrinária. E jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. E aí, Bezerra de Menezes, auxiliemos-nos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã. Então, até essa responsabilidade, né, dessa sociedade melhor está conosco, começa lá, no nosso lar. E assim também nós vamos, com essa vibração, mudando tudo à volta. Aí a biografia de tudo que foi dito aqui, gente, não é para a gente ficar lendo, mas tem o Evangelho aqui, vários livros de Chico Xavier, tudo. Se alguém quiser depois eu passo, tá? Aí sim, Jesus no lar. Então, sobre o culto do Evangelho no lar, nós sabemos, né, que os Espíritos nos dizem, eles, principalmente, nos diz que quando nós fazemos o culto no lar, além, né, daquela energia maravilhosa, positiva que nós implantamos no nosso lar, na nossa casa, também todo o nosso quarteirão é beneficiado. Eu sempre digo isso aqui. Eles dizem que naquele momento é acendido, né, aquela luz ali em volta, aquela proteção, e todo o quarteirão, os nossos vizinhos, são beneficiados também. Agora, imagine se a maioria da rua ali, se todos estiverem fazendo um culto no lar, né, cada um no seu dia, no seu horário, né, como nós conseguimos harmonizar o ambiente em que moramos, né, aquela região toda ali. E sem contar que os espíritos, né, familiares nossos que já partiram, eles vêm também participar conosco. Eles vêm, participam direitinho, fielmente, por isso que tem um dia certo, como será dito ali na frente, e o horário certo. E aí, Jesus no lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. A pessoa, ele é objeto de estudo de todas as maneiras, né? Cada um dentro da sua visão. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o formador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Aí vamos começar a compreender o Cristo. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas e, sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras, a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhes os ensinamentos eternos através das ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz, do amor sobre a terra. Esse é o Cristo. E quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Então nós veremos aqui as palavras de Emmanuel. Hoje, que quase 20 séculos, isso foi quando ele escreveu, agora já se passou, né? Já se passou, isso lá no início, quando Chico escreveu. Hoje, quase 20 séculos são já decorridos sobre as primitivas da Boa Nova. O domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro.
Jesus continua falando com os companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro da nossa alma a lição renovadora de que carecemos, à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos do seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Tá? Isso foi Emmanuel para Chico Xavier em 1949, por isso que ele diz há quase meio século. E aí, nós vamos agora entrar, porque é onde eles vêm explicando como foi que começou tudo isso. Vamos compreender. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada do luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. O que aconteceu? Jesus estava na casa de Pedro, né? Ele tinha ido com os discípulos, foram acho que eles passaram até a noite na casa de Pedro. E ele percebeu que aquele burburinho, todo mundo conversando, todo mundo querendo agradar o mestre e tal, começou as conversas a se desviar para coisas que não eram relevantes a nada. E ele foi percebendo, observando. Aí um fala, certamente uma fofoquinha aqui, a outra ali, outro talvez se agradecendo, viu? Olha, nós aqui recebemos o mestre, talvez, algumas coisas nesse sentido. Aí é quando ele começa essa situação aqui. Ele pergunta para Pedro: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Aí Pedro respondeu. A pessoa, em alguns momentos, respondeu, né? Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores, porque ninguém compra os resíduos da pesca. Aí Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Aí, certamente, Senhor. Ele respondeu, né, intrigado: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E Jesus continuou. Aí Jesus, com um olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Aí ele respondeu, né? E sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. E aí Jesus se calou por alguns instantes e foi novamente. Assim também, Jesus prosseguiu, olha, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E continua, essa conversa aqui foi longe. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira dos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Aí, né, deu para compreender bem. Se nós não amamos o próximo aqui, como amar a Deus que está, né, aqui para a gente está muito distante, né? Então, começa por aqui. E aí Jesus lançou o olhar pela modesta sala, tal, aí fez um pequeno intervalo. E aí, Pedro, acendemos aqui em torno de quanto nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Porque não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. Porque Jesus ele aproveitava as oportunidades para nos ensinar, para nos dar lição. E ali foi exatamente aqueles burburinhos, as conversas que não eram relevantes, né? Fofoquinha de um lado, outra implicância do outro. E ele prossegue: o Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, enviamos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais.
Eu não precisou daquela coisa do templo, nem de nada. E aí Simão, né, olhou para o mestre, aquele jeito dele, né, humilde ali diante do mestre. E como ele não encontrou palavras adequadas para explicar-se, aí falou com Jesus: mestre, seja feita o que desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou nos escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar, ali na casa da sogra de Simão Pedro. E o pessoal em torno do Cristo, né, os dois domésticos lá da casa de Simão, né, ouviram ainda, né, aquela suavidade de Jesus, né, do mestre, comentando todos esses textos aí. E aí ele vem trazendo mais uma lição. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Aí ele olhou, bem significativo, demonstrando a expectativa de mais amplo esclarecimento, e a senhora, né, ainda acrescentou: iniciamos a tarefa que eu tirei da íntegra do livro, tá, gente? Por isso que ainda tem umas palavras que ainda bem passadas. Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita. Ela falando com Cristo. Pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. E aí ela perguntou, aí Jesus perguntou, né, o que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Aí ela respondeu, né, naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E aí Jesus: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, Senhor. Né? Ela respondeu: antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo no calor do forno. Sem essa medida, eu acho que eu pulei um pedacinho ali. Sem essa medida não teria condições. Era isso que estava. Aí Jesus, né, como devido amigo: há também um banquete festivo na vida celestial. Jesus dizendo: onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual, dentro de nosso lar. Ele prossegue: o coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí se encontra uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os. Aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? Ou seja, né, por mais que nós pensamos, já estou com 70, com 80, com 90 anos, isso, né, para Deus não é nada. Não é nada. Nós, né, realmente nascemos, crescemos e desencarnamos muito rápido. A vida carnal é idêntica à flor, prossegue Jesus. A flor da erva, pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Aí a sogra de Simão entrou de novo, né, ela escutando e tudo, aí interpelou a Jesus: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. Vamos ver qual a lição de Cristo. Aí ele, né, Cristo usou as lentilhas. O que fazem das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Olha só, a resposta daqueles lá que ela fez, que ela falou, que não cedem, por mais que sofram nas lições. Aí ela responde: sem dúvida, atiros ao monturo, né, que era o Luís, né, porque ferirão a boca de quem estiver comendo, né.
Aí Jesus falou: ocorre o mesmo com a alma rebelde e as sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não acenderam ao calor significante, mantendo-se da mesma dureza, dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Jesus falando sobre a reencarnação com eles na época, né? E mostrando aqui também que é o livre-arbítrio da pessoa. O educador, os pais, por exemplo, que vem com essa missão de conduzir aquelas crianças ali, ele tem a missão de conduzi-los como os pais, como seus responsáveis, e principalmente dentro do Evangelho. E ele, com o livre-arbítrio, ao crescer, né, depois que ele já se achar dono do nariz dele, ele pode seguir o caminho que quiser, mas a semente estará lá. E como Jesus diz, né, ele vai servindo de adubo, vai ficando aqui servindo de adubo até um dia ele florescer. E as explicações dele. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, que era um criador de cabras, ouvindo comentários de Jesus nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou com olhos fascinados pelas revelações novas, né, que tudo aquilo ali era novo para eles. A ideia do reino em nossas vidas é realmente sublime, todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. Olha só, gente. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha, né? Tudo que hoje nós aprendemos, né, que devemos largar, que devemos nos modificar sobre esses sentimentos aqui. E ela, né, ainda conversando com simplicidade, tudo, né, e desapontada ali perante o Cristo, dizendo que encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, aí entrou Pedro na história, é indispensável a boa vontade, com a fé em nosso Pai Celestial. Aventurou a esposa de Simão agora, olha, a esposa dele. Atravessaremos os tropeços mais duros. A esposa de Simão, Pedro, falou. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quando ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? Ela responde, criação de cabras. E aí Jesus, né, perguntou para ela, como procede para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E como tudo ele pega como lição, todos os detalhezinhos. Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, né, em breve, todo o leite se toca no franco azedume, ou seja, estraga, e já não servirá para os serviços mais delicados. E aí Jesus sorriu e explicou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher, né? Então, ou seja, nossa reforma íntima, que ele já chamava, né, explicava, não tinha como falar nas linguagens de hoje, mas ele já chamava essas possibilidades da reforma íntima. E aí ele prossegue. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-los. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Porque essas coisas eles não ensinaram, eles não explicaram sobre a reforma. A sua purificação espiritual que se daria pela reforma íntima.
E aí ele volta lá no leite. Ó. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho, do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então depende apenas de nós, essa aí é a nossa evolução, a qual velocidade andar. E aí, naquela pequena assembleia, lá na sala de Pedro, recebia a lição sublime, singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. Imagina, receber esse de Jesus na época, mas só que nós não compreendíamos bem o que ele explicava. Ele tentava, não compreendia. Por isso que estamos aqui hoje, para tentar compreender o Cristo. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. Olha as palavras dele. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessas verdades simples e claras da natureza. Foi que Jesus, para consolá-la, disse isso a ela. Jesus no lar, Davi, você tinha perguntado, então eram diversos, mas esse trecho aí que é do Jesus no lar, de Chico Xavier, pelo espírito Néio Núcero, que eu falei um pouquinho lá atrás, que ele vem dando essas explanações para nós. Então é ele que explica como aconteceu essa reunião. Ele explica, pela psicografia de Chico Xavier, como foi a reunião de Jesus na casa da sogra de Simão Pedro. Porque nós temos no restante vagamente, na Bíblia, é tudo muito vago. Nós precisamos, por isso que a doutrina espírita, que é chamada de esclarecedora, porque nós temos, nós aceitamos o esclarecimento dos espíritos. Eles vêm nos esclarecer para que não tenha dúvida, que não seja nada cego, que possamos seguir pela razão. Aí vamos agora, entrando aqui na reflexão, gente. Olha, finalidade e importância. Olha, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. 2. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento da fraternidade, que é desde pequenininho. Por isso nós falamos, vamos trazer para a evangelização. Pelo momento da paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela reunião das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. 4. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir novamente hoje, talvez algumas pessoas eu tenha esquecido, não lembro, que tinha um garotinho, uma criança, sempre que o pai dele ia fazer palestra, ele não ia para a evangelização. Sentava na primeira cadeira, ficava ali olhando o pai, olhando, e todo mundo achava aquilo muito bonitinho. Até que, não sei se foi a evangelizadora, um dia falou, poxa, acho tão bonitinho isso, que você fica admirando o seu pai, fazendo as palestras, fazendo o estudo. Que bacana isso, desde pequenininho você admirando o seu pai desse jeito. Ela, não é isso. É que somente no dia que ele faz a palestra, é que ele é essa pessoa boazinha aí, que ele inclusive prega e faz, ele é isso aí. Quando a gente entra no carro para casa, o pau come, ele xinga a gente, dá cascudo, xinga a minha mãe, grita com todo mundo, bota de castigo e tal. Mas quando ele está fazendo palestra, ele é bonzinho. Por isso que é o único momento que eu gosto de vê-lo, de olhar. Era o único momento. Criança não mente, criança não tem noção. Era isso, Então, higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Não me lembro agora o livro de André Luiz, também, que ele está numa sala de uma câmara de passes e tem uma pessoa lá recebendo o passe e ele consegue ver o interior. O estômago da pessoa, todo o organismo dele, todo estragado da pessoa ali, ele muito mal. E André Luiz pergunta, ao mentor, que era o instrutor dele, mas, poxa, ele toma passe, ele vem para as reuniões, toma passe, por que nós não vemos essa melhora? Estamos vendo a energia em todos os outros e mesmo menos nele. A energia não penetra. Aí ele fala, André, ele já foi curado várias vezes aqui através do passe.
O problema todo é ele quem provoca isso, porque ele sai daqui, agora ele está por conta, por si mesmo, ele está por conta própria. Não adianta mais nós ficarmos, os irmãos, né, ficar ali com energia, perdendo energia com ele, porque todas as vezes que ele foi curado, ele saiu, quando ele chega em casa, caramba, ele se transforma, ele vira um monstro dentro de casa, ele xinga, ele briga com todo mundo, ele bate em todo mundo, ele vive estressado, nervoso, e aí estoura o estômago todo novamente. Então isso aí é uma coisa que ele está por conta própria agora, né? São essas coisinhas sutis que a gente tem que observar. Então essa aqui da higienizar o lar por pensamentos e sentimentos é muito importante, porque essa da criancinha eu nunca esqueci, olha que tem anos que eu ouvi isso, nunca esqueci. Aí quinta, facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração, que é aquela coisa da vigilância, né, 24 horas, né? Vigiar e orar. Mesmo fora do lar, não é só no lar. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Viu? Como isso, nós estamos colaborando com o planeta, todos nós, a maioria começa a fazer, dessa maneira, cada um até da sua crença, não precisa ser espírito, cada um da sua religião. 7. Tornar o evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Ou seja, até pelo seu próprio exemplo. Pelo seu próprio exemplo mesmo, as pessoas já percebem como nós temos, é muito comum o protestantismo, né, que as pessoas chamam de cristão. Eu mesmo sou sempre interpelado dessa maneira. Alguém chega para mim assim, poxa, e aí, Paulo, legal, você é cristão, meu filho? Aí eu digo que sou, falo, sou cristão. Ah, de qual igreja? Eu falo, olha, eu não sou nem de igreja evangélica, nem igreja protestante, mas eu sou cristão. E sempre isso aí dá problema. Dá problema porque as pessoas ficam, mas como? Como? Aí teve um amigo, estava numa roda de amigos que aconteceu isso. Aí a esposa dele é pastora, ele não é pastor, mas colabora lá com a igreja, tudo, e é protestante. Ele é muito brincalhão, bota apelido em todo mundo, o cara é demais. E ficou todo mundo tentando, falei, gente, está por conta de vocês, raciocinem. Não, eu sou cristão, mas não sou católico nem protestante. Vai lá, raciocine. Qual o conhecimento que vocês têm sobre religiões? Né, religião, porque normalmente as pessoas criticam religião e não tem conhecimento nenhuma de religião, de nada, e quer criticar, porque alguém criticou. Aí ele falou assim, o Luiz falou, já sei, você é macumbeiro. Eu falei, mais uma vez, você prova que você não tem conhecimento de religião. Macumba é um instrumento. Se você estiver se referindo ao candomblé, até a Umbanda mesmo, mas principalmente o candomblé, porque eu já sei quando fala Centuosa, você está referindo ao candomblé, eles não são cristãos, porque eles são religião de matriz africana, né? Isso já é origem da África e tudo, não tem nada a ver com o cristianismo. Então, se você olhar também o islâmico, é a mesma coisa. Isso não quer dizer que seja religião boa ou ruim, é religião boa, ela se transforma numa pessoa melhor. Aí pronto, até hoje eles estão lá na dúvida tentando adivinhar, né, do que eu sou, de que tipo de cristão eu sou. E aí esse significado aqui, olha, quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Isso é uma coisa para nós levarmos para casa, tá? De Chico Xavier, o livro Luz no Lar, são diversos autores, tá? E isso aqui está no capítulo 1 da página 11 e 12 desse livro, editado pela FEB. Aí sim, tanto se fala no Evangelho no Lar. Então, como fazer para aqueles que ainda têm dúvida? Dá tempo de nós darmos essa pincelada aqui. Olha, escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem fazer parte da reunião. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais, né? Chegou na sua casa, e nesse caso, pode ser convidados a participar. Caso não sejam espíritas, devem ser esclarecidos sobre a finalidade da reunião. Há, inclusive, a possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa. E o roteiro a ser seguido é o mesmo, né? Quer dizer, o mesmo roteiro do grupo de uma pessoa só. Eu mesmo conheço pessoas que ele vai para o quarto dele e faz a reunião, o culto dele, né? Porque a família professa outras religiões, ele não vai afrontar nem nada, né? Ele não vai poder fazer na sala, porque estarão assistindo TV, novela, essas coisas todas. Ele vai para o quarto, eles também respeitam, ele faz. Aí o roteiro para a reunião.
O início da reunião, prece simples e espontânea. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Começar desde o prefácio, lendo um item ou dois, sempre em sequência. A gente começa lá do prefácio e vamos indo. No item ou dois, depende do tamanho dele. Comentários sobre o texto lido. Devem ser breves e contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Tá? Comentar aquilo ali, como até exemplificando mesmo do nosso dia a dia. Todos participando. Aos 5. Pedidos. Pode pedir pelos parentes, amigos, por pessoas que não participam do círculo das amizades e por toda a humanidade. Prece de encerramento simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Observação agora, muito importante. A prática do Evangelho no lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Eu já vi muito isso acontecer, tá, gente? Muito mesmo. E isso aí é falta de, vou falar mesmo, de conhecimento mesmo. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais, no momento oportuno. Isso é muito importante, é muito sério. Aí, livros indicados para o culto no lar. O livro básico, que é o Evangelho, tá? Segundo o Espiritismo, como a tia Severa falou semana passada, isso é de uma obrigação do espírita, né? Ter, né, o Evangelho, o livro dos Espíritos, a Gênesis, né? É uma obrigação nossa mesmo de ter. Então, e o Evangelho, que é o Consolador, ele é o principal de todos ali na cabeceira. E livros recomendados. Livros recomendados: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, que é de Emmanuel, Agenda Cristã, de André Luiz, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, de Néio Lúcio, Luz no Lar, de autores diversos, Deus Aguarda, O Evangelho em Casa, de Meimei, Messe de Amor, Joana de Ângeles, e outros de conteúdo semelhantes. Não é todos não, tá, gente? Você, né, o que tiver ao alcance, um desses aí. Aí vamos lá, no quarto, olha, Vibrações pela Fraternidade, Paz e Equilíbrio, de ato de toda a humanidade. Eita, nossa, eu errei muito aqui. De toda a humanidade, por todos os governantes e por aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, jovens, adultos e idosos, pela implantação do Evangelho, da vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, mentalizando paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. Nunca o planeta precisou de tanta oração, né? Principalmente no nosso país, os nossos governantes, né? Então é aquela coisa da vibração, é orar por eles, não é aproveitar, embarcar na vibração dos outros com sentimento de ódio. Temos aqui orar. E se nós estamos passando por isso, com esses governantes que temos aqui, não é à toa também, né? Então, a primeira coisa a compreender é isso. E antes de mais nada, gente, outra coisa também que é importantíssima no culto do lar, naquela coisa do comentário, tipo assim, caiu uma leitura, aí na hora do comentário, fala, fulano, você está vendo o que falou? Presta bem atenção na tua vida, presta bem atenção que ali foi um puxão de orelha para você. O Evangelho do lar não é para isso não, tá, gente? Que cada um que faça a sua reflexão. Nós não estamos ali para apontar dedos para nenhum de nós ali. Pode ter acabado de brigar com seu irmão, aí caiu um lá que você acha que, tá vendo? Isso foi para você, foi a espiritualidade que abriu para você. Não é não. Não pode acontecer isso. Tem que ser harmonia. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. Isso é para a nossa reflexão, tá? A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio. O fenômeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles vão expressar tudo. Imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza que a vida continua infinita além da morte. É necessário clarear o caminho. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado,
do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo, pelo Espírito Emmanuel, né? Pelo médium Francisco Xavier, do nosso livro, com espíritos diversos. Então, meus irmãos, eu espero que hoje também possamos ir com essa reflexão para o nosso lar. Aqueles que ainda não iniciou essa harmonia no seu lar, que é o momento de começar. Aqueles que já o fazem, que eu sei que é a maioria aqui, continue assim cada vez mais, observando que esse benefício não é um benefício próprio, somente pensando desta maneira. É um benefício, como disse aqui, é para o planeta. É para um planeta melhor. Então nós vamos aperfeiçoando dessa maneira tudo à nossa volta, as energias, deste jeito, trazendo Jesus para o nosso lar, tá? Dentro das preces, dentro das orações, dentro das harmonias. Desentendimento tem, toda a família tem, a maioria tem sim, porque vieram exatamente para resolver isso. Por isso que veio como familiar, para resolver. E nós que já temos um conhecimento pequeno aqui, estamos aqui nos reunindo sempre, estudando em grupos, cabe-nos melhorar isso. Melhorar a nossa sintonia, a compreensão e compreender que nós estamos ali para, se aquele nosso ente ali, ele é bem tortinho, nós é que estamos ali para vibrar com ele, tá? E que ele, no caso, é o doente. Então vamos orar, vamos colocar o seu nome. Quando ele estiver dormindo, é o momento de conversar com aquele espírito, é o momento daquele espírito ser levado em desdobramento, né, para os passes, para os tratamentos espirituais. E é assim que nós vamos harmonizando. Que depois nós daremos conta. Quando chegar do outro lado, falar, olha, lembra que você combinou que viria pai dele, irmão daquele e tal, e aí vocês se mataram lá e não resolveram nada, pioraram a situação. Agora tem mais coisas para resolver, né? Então, está em nossas mãos, trazendo Jesus para o lar. E eu agradeço a todos por esse momento, por esse estudo, e muita luz e muita paz do Mestre Jesus para todos nós. Muito obrigado, uma boa noite para vocês.